Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no canal. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no SNFZ11, o Fiagro da Suno. É um fundo que tem chamado a atenção com uma proposta bem específica focada em ganho de capital. Vamos entender juntos como funciona essa estratégia e o que tem por trás dos números. Mas antes de começar, aquele nosso combinado de sempre, que é super importante. Tudo que a gente vai conversar aqui tem um objetivo puramente educacional, tá bom? A ideia é analisar os dados, a estratégia do fundo, e isso de jeito nenhum é uma recomendação de compra ou de venda de ativo, certo? Vamos lá. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o que é o SNFZ11. Depois, olhamos com uma lupa para os dividendos. Em seguida, a gente vai descobrir a real estratégia de valorização do fundo, espiar o que tem dentro do portfólio, analisar a saúde financeira e os riscos e, por fim, fechar com um cenário geral e a nossa conclusão. Então, vamos começar pelo básico, né? Afinal, quem é o SNFZ11 na fila do pão? Bom, o SNFZ11 é o que a gente chama de Fiagro, ou seja, um fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Ele é gerido pela Suno e é bem recente, viu? Começou suas atividades ali em maio de 2024. O ponto mais importante aqui, e que a gente vai repetir bastante, é o foco dele. O objetivo principal não é gerar aquela renda mensal gorda, mas sim o ganho de capital com a valorização de terras agrícolas no longo prazo. E olha só, apesar de ser um fundo novo, ele já mostra um crescimento bem impressionante no número de investidores. Em um único mês, a base de cotistas saltou mais de 22%, passando dos 5.400 investidores. Esse crescimento todo foi turbinado, em parte, por uma emissão de cotas recente que trouxe mais capital e mais gente para o fundo. E esse crescimento no número de pessoas se reflete diretamente no patrimônio do fundo, que hoje já está na casa dos 113 milhões de reais. Para um fundo que mal nasceu, é um número que mostra uma capacidade de captação bem forte no mercado. Certo. Agora vamos para um tópico que todo mundo adora: dividendos. Mas no caso do SNFZ11, a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção, porque a história aqui é mais interessante do que parece à primeira vista. Se a gente olha a evolução do dividendo pago por cada cota, a gente vê uma tendência de alta bem clara. O fundo começou pagando ali 6 centavos, depois subiu para 7 e agora estabilizou em 10 centavos por cota. Isso mostra que, de fato, o valor que chega no bolso do cotista tem aumentado. E aqui tem um ponto fundamental para a gente entender. Uma coisa é o dividendo yield, outra é o dividendo por cota, o DPC. O dividendo yield é aquela porcentagem que muda todo dia porque ela depende do preço da cota no mercado. Se a cota cai, o yield sobe, mesmo que o dividendo seja o mesmo. Já o DPC é o dinheiro na conta, é o valor real que o fundo distribuiu. Por isso, focar no DPC, como a gente viu no gráfico anterior, dá uma visão muito mais fiel da capacidade de geração de caixa e da distribuição do fundo. O valor em dinheiro tem subido de forma consistente. E essa conversa sobre dividendos nos leva direto para o coração da estratégia do SNFZ11. Se o objetivo não é ser o campeão de renda mensal, então qual é a grande jogada por trás desse fundo? Essa frase, que vem do próprio material do fundo, resume tudo perfeitamente. A gestão não está quebrando a cabeça para maximizar o dividendo do mês que vem. O grande objetivo, a missão do fundo, é outra. É encontrar boas terras, melhorar essas propriedades e lá na frente vendê-las por um preço bem maior, gerando uma valorização expressiva do patrimônio. E como eles planejam fazer isso? O plano é bem direto e tem 3 passos. Primeiro, adquirir. A ideia é comprar fazendas e terras agrícolas a preços atrativos, ou seja, com desconto. Segundo passo, melhorar. Depois de comprar, o fundo investe dinheiro para modernizar a terra, melhorar a infraestrutura, tornando-a mais produtiva. E o terceiro passo, valorizar. Com a terra valendo mais, o fundo a vende, realizando o que a gente chama de ganho de capital. Simples assim, comprar barato, melhorar e vender caro. Para ficar ainda mais claro, vamos usar uma analogia. Pensa na estratégia do SNFZ11 como a de um investidor de ações que procura por empresas excelentes que estão sendo negociadas abaixo do seu valor justo. O foco desse investidor não é só o dividendo que a ação paga, mas principalmente a aposta de que, no futuro, o mercado vai reconhecer o valor daquela empresa e o preço da ação vai disparar. A lógica aqui é exatamente a mesma, só que aplicada a fazendas. Opa, só uma pausa rápida aqui. Se esse tipo de análise mais a fundo que tenta desvendar a estratégia por trás dos ativos está sendo útil para você, considere se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é o que nos permite continuar produzindo conteúdo detalhado e gratuito para todo mundo. Ok, recado dado, vamos em frente. Agora que a gente já entendeu a teoria, a estratégia, vamos ver a prática.
como isso se reflete na carteira do fundo, onde o dinheiro está alocado nesse exato momento. Olhando para a alocação do patrimônio, a gente vê que a estratégia está sendo seguida. A maior fatia do bolo está, de fato, investida em fazendas. Outra parte bem relevante está em CRAs, que são títulos de renda fixa ligados ao agronegócio, e uma pequena parcela fica em caixa, pronta para aproveitar novas oportunidades. E aqui que a gente encontra uma coisa que parece um paradoxo. Pensa comigo. Se a maior parte do dinheiro está nas fazendas, seria lógico que a maior parte da receita viesse delas, certo? Mas não é o que acontece. A maior parte da receita atual do fundo vem dos CRs. Ué, como assim? A explicação para isso é a chave para entender a operação do fundo. Os CRs funcionam como capital de giro. Eles geram uma receita de curto prazo, previsível e estável. E essa receita é usada para quê? Para pagar as despesas do fundo e as próprias parcelas das fazendas compradas. Enquanto isso, o ativo principal, as terras, está lá, quietinho, sendo trabalhado, melhorado, para gerar o grande lucro lá na frente, com a venda. Ou seja, os CRs financiam a operação enquanto o verdadeiro trabalho de valorização acontece nos bastidores. Vamos agora mergulhar um pouco mais fundo na saúde financeira do SNFZ11. A estratégia é inteligente, mas a operação é eficiente, e eu já adianto que o próximo número que a gente vai ver é, no mínimo, impressionante. Olhem só isso aqui. A margem líquida atual do fundo está em incríveis 88%. Mas o que isso quer dizer na prática? De um jeito bem simples, a margem líquida mostra quanto de cada real de receita vira lucro de verdade depois de pagar todas as contas. Então, nesse caso, de cada R$ 100 que entram, R$ 88 sobram como lucro. É um indicador de eficiência altíssimo. Agora, muita calma nessa hora. É fundamental a gente colocar esse número em contexto. Por que essa margem é tão alta? Porque, como a gente viu, a principal fonte de receita hoje são os CRAs, que têm um custo operacional baixíssimo, quase zero. Conforme o fundo for desenvolvendo mais as fazendas, que naturalmente geram mais despesas de manutenção, modernização, etc., é totalmente natural e esperado que essa margem caia para níveis mais próximos da realidade do setor. Falando em custos, vamos olhar as taxas. A de gestão e a de administração, somadas, dão 1% ao ano sobre o patrimônio. E existe também uma taxa de performance, 20% sobre o que o rendimento do fundo exceder um indicador de referência. Isso é interessante porque cria um alinhamento de interesses. A equipe de gestão só ganha esse bônus se entregar um resultado realmente acima da média do mercado. E as dívidas? O fundo tem hoje cerca de 57 milhões de reais em parcelas a pagar pelas fazendas que já comprou. Mas calma, isso não é um sinal de perigo. Considerando o tamanho total do patrimônio, essa é uma posição de endividamento considerada saudável e, mais importante, ela faz parte da estratégia. Permite que o fundo faça aquisições maiores e vá pagando ao longo do tempo. Muito bem, chegamos na nossa reta final. Agora é a hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça, olhar para o cenário econômico e tentar formar uma conclusão sobre o SNFZ11. O ambiente macroeconômico aqui no Brasil parece estar jogando a favor. A gente tem uma inflação em queda e uma tendência de mais cortes na taxa Selic. Isso é bom por dois motivos. Torna o crédito mais barato e faz com que investimentos como fiagros se tornem mais atraentes quando comparados com a renda fixa. E além disso, a gente tem visto um fluxo de capital estrangeiro entrando no país, o que é um sinal de confiança. Portanto, para a gente amarrar tudo, o resumo da ópera é o seguinte. O SNFZ11 tem uma tese de investimento muito clara, muito bem definida e focada na valorização do patrimônio a longo prazo. A estratégia de comprar, melhorar e vender as terras faz todo sentido. Por outro lado, o ponto de atenção é o famoso risco de execução. Será que a gestão vai conseguir executar esse plano com maestria? Para quem investe ou acompanha o fundo, o dever de casa é ficar de olho nos relatórios, ver o andamento das melhorias nas fazendas e, claro, o resultado das primeiras vendas. O sucesso futuro do fundo também vai depender bastante da sua capacidade de continuar fazendo novas captações no mercado para comprar mais terras e seguir crescendo. E agora eu quero ouvir a opinião de vocês. O que acharam da estratégia do SNFZ11? É uma tese que faz sentido para uma carteira de investimentos focada em longo prazo? Deixem a opinião aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as nossas próximas análises detalhadas. Um abraço e até a próxima.